Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Antes de nós lermos a palavra, eu creio que o mundo ele acredita em coincidência, mas nós evangélicos eu acho que é cristocidência. Desde o primeiro louvor que foi entoado aqui, das ministrações, da palavra que foi dita, das palavras ditas aqui nesse altar, tudo confirmação do alto. O mundo acredita às vezes na intuição às vezes de adivinhação, mas nós acreditamos na revelação vinda do trono de Deus. Quem acredita que Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite? Levante sua mão neste lugar. Levante a sua mão. Eu estava há um tempo atrás, já tem mais dias, vendo alguns textos na internet, e dentre esses textos eu estava vendo uma reflexão, e eu achei algo muito interessante nessa reflexão. Deram 2 telas de pintura para homens que estavam em uma prisão. Os 2 estavam na mesma situação, estavam numa cela. Só que lá da cela deles, pastor, dava para ver o sol se pondo, o sol nascendo. E aí o sol estava ali sobre a cela deles, sendo refletido. E aquele homem disse: olha, vocês 2 podem começar a pintura. E foram pintando a tela. E ao final da pintura, um daqueles homens amargurado, triste, desanimado, desesperançoso, pintou aquela imagem do sol com as grades da prisão. Já o outro homem, esperançoso, com fé, acreditando que iria sair o mais rápido possível daquela prisão, pintou somente o sol. Já não tinha barreira. Ele já não via mais aquela cela, porque ele acreditava, ele tinha uma convicção, ele tinha uma fé, que aquilo era algo transitório, aquilo era algo momentâneo. E assim somos eu e você. Qual quadro você tem pintado nesta noite? Qual quadro você tem pintado nesta noite? Queria te convidar para abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16, verso 23 em diante. Aleluia. Deus é bom. Amém. Vamos estar fazendo a leitura. Diz assim, Atos 16, versículo 23 até o 26. É uma passagem bastante conhecida. Diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aqui. Nós podemos perceber aqui no capítulo 16 de Atos, vai contando a história de Paulo e Silas. Mas até chegar nessa história de Paulo e Silas, no capítulo anterior, o parceiro de Paulo era Barnabé. Mas devido a uma certa desavença que ocorreu entre os dois, devido a João Marcos, que era parente
ali de Barnabé. Eles estavam fazendo a obra, mas no momento mais difícil, no momento que eles estavam sendo testados, no momento que, vamos dizer assim, que mais um momento de aperto, João Marcos decidiu voltar e os deixou sozinhos no campo de batalha. Então, Paulo conversando com Barnabé, olha, nós temos que fazer outras viagens e tal. Aí Barnabé disse, olha, vamos chamar o João Marcos. Aí Paulo, não. Você lembra o que aconteceu da última vez? Não é lícito a gente levar ele. Então Barnabé toma as dores do seu sobrinho, fala assim, não, então, se ele não vai, eu também não vou. Então, por um momento, eles se separam. Entendam uma coisa, existem ciclos, existem pessoas que vão estar com você, amigos, parentes, em um determinado momento. Mas vai chegar um momento em que será você e outra pessoa que Deus irá levantar no seu ministério, ou até mesmo outro amigo, ou até mesmo você só. Mas nesse caso aqui, Deus levanta Silas. Paulo conversa com Silas ali, e os dois decidem fazer essa viagem, se tornando a segunda viagem missionária de Paulo. E essa segunda viagem aconteceu no ano 51 depois de Cristo. Foi a viagem para a cidade de Filipos, a Macedônia. Era uma região com economia muito próspera. Era uma região que mexia com ouro. Era uma região que era conhecida pela universidade, tinha uma universidade de medicina. Era uma região muito próspera. O qual a religião deles era a religião que, por serem colonizados pelo Império Romano, adoravam alguns deuses ídolos romanos, Júpiter, outros deuses, Vênus. E nós percebemos que Paulo e Silas nessa viagem não estavam sozinhos. Timóteo e Lucas, a sua equipe missionária, estava junto dele naquela viagem a Filipos. Mas o mais interessante de tudo isso é que Paulo não disse eu vou para Filipos. Surgiu essa ideia do nada. Quando nós vemos aqui no capítulo 16, no verso 9, diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. No verso 10 fala: depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Depois de uma revelação, depois de um direcionamento, ele segue a cidade de Filipos. Nós vemos que lá em Filipos, ele estava ali, e estava perto de um rio que tinha lá. Chega Lídia, e a Bíblia fala que o coração dela se encheu tanto com as palavras que estavam sendo proferidas, que aquela mulher se sentiu mais que atraída por aquele evangelho que Paulo estava pregando, e recebeu a salvação. Mas quando nós vamos caminhando mais um pouco, nós percebemos que todo dia que Paulo passava, existia uma mulher que era adivinha, e ela gritava de longe assim: ali vai o homem de Deus, ali vai fulano, vai Paulo, vai. E por um momento, Paulo, depois de muito ter passado por aquilo, creio que ele pensa: olha, a honra e a glória é de Deus. Deus me deu um ministério, mas a honra e a glória é dele. E ele vai e repreende um espírito maligno que havia na vida daquela mulher. Mas por ela ser uma adivinha, ela também era uma fonte de renda para os senhores ali daquela cidade, porque através das adivinhações dela, vinham várias pessoas querendo saber a respeito do futuro, querendo saber a respeito da vida deles, o que ia acontecer ou ia deixar de acontecer. Então, quando eles levam a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, aquela mulher é liberta,
porque a verdade liberta. Mas algo que aparentemente parecia ser muito bom, acabou trazendo um grande transtorno para a vida de Paulo e Silas. Como o pastor disse, servir a Deus não é ausência de problemas, não é ausência de adversidade, não é ausência de escassez, muitas das vezes o desânimo querer bater, às vezes a falta de fé querer nos parar, mas é a certeza que o Espírito Santo estará do nosso lado, independente de onde nós estivermos, independente das decisões que os governantes, que as pessoas tomarem a nosso respeito. Nós sabemos em quem nós temos crido, que é o Deus Criador dos céus e da terra, pois nós temos uma confiança inabalável no Deus dos exércitos, que é o nosso Senhor. Lembram quando eu citei sobre a tela que foi pintada no início da mensagem? Aqui, nesse contexto, aqueles presos que já estavam ali há muito tempo, são eles que representam aquela tela com grades, porque eles não estavam só presos fisicamente, a sua mente já não conseguia imaginar outras coisas, ou já não tinha esperança. O seu espírito, o espiritual deles estava em decadência, pois eles mereciam estar ali, pois haviam infligido a lei. Eram homens que já não tinham mais esperança, já não tinham mais motivação. E quando olhavam para ali aquele espaço em que entrava o sol ali na grade, eles não conseguiam ver o sol, somente o sol. Eles viam as grades, as prisões. Satanás muitas das vezes quer nos aprisionar com falsos pensamentos, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós não vamos conquistar aquilo que o Senhor disse que nós vamos conquistar, dizendo que nós somos derrotados, mas a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Entenda nessa noite que é uma questão de perspectiva. Se você olhar com o olhar humano, não vai ter jeito mesmo não. Se você olhar da sua maneira, não vai ter saída mesmo não. Mas se você olhar com a ótica de Deus, você vai ver além da grade, você vai ver o sol nascendo, e a libertação chegando, e as cadeias sendo dissipadas. Agora nós vamos à tela de Paulo e Silas, que foi pintada. Aí você pensa assim, mas a tela deles, eles devem ter pintado a liberdade, porque a situação deles foi mais fácil. A situação deles foi mais tranquila. Pelo contrário, a situação deles foi mais difícil do que as dos demais presos. Além de estarem pregando a verdade, de não estarem infligindo nenhuma lei por proclamarem Cristo a verdade, mas pelo fato de tirarem aquela fonte de renda, aquela população toda, os magistrados se revoltaram contra aqueles homens. E você já reparou que é assim nos nossos dias também? Às vezes, muitas das vezes você está no seu serviço ou está na faculdade, você se posiciona, você diz que não concorda com determinadas atitudes, ou com determinadas coisas que estão acontecendo ao seu redor. As pessoas querem te incriminar, as pessoas querem te jogar lá para o fundo, querem fazer exceção de você, pelo simples fato de você carregar a bandeira do Evangelho, pelo simples fato de você falar a verdade, porque é melhor uma verdade que no momento traz uma dor, como dizem Provérbios, a repreensão no primeiro momento, ela causa uma dor, mas depois a pessoa é liberta, do que uma falsa verdade, uma meia verdade,
que aparentemente está acariciando a destruição. Sabe o que aconteceu por pregarem a verdade, se posicionarem, estarem cumprindo o propósito de Deus? Os judeus tinham o costume de darem 39 açoites para quem fosse preso. Mas aqui, como eles tinham sido colonizados pelos romanos, eles não batiam somente com os açoites assim normais, igual os judeus. Eles pegavam varas, pedaços de madeiras, e não tinha limites na cultura romana. Lembra que nos judeus são 39 açoites. Na dos romanos não tinha limites. Ou seja, ali aconteceria uma sessão de espancadaria. Então, Paulo e Silas passam por aquela sessão de espancadaria. Creio eu que quase desfalecendo. São lançados no cárcere interior. Não era um cárcere qualquer, colocou no meio de todo mundo. Não, o cárcere interior era abaixo de uma prisão normal. Lugar com pouca entrada de ar e luz, úmido e com mau cheiro. E como se não bastasse tudo isso, ainda acorrentaram os seus pés e colocaram ali um tronco, não somente para eles não saírem, colocaram os seus pés, ali na tradição dos romanos, eles colocavam um tronco, mas não era só para o preso não fugir, eles faziam alguns, perfuravam aquele tronco e colocavam os pés do preso estendido. Paulo e Silas com os pés estendidos, acorrentados, depois de serem açoitados, desfalecendo, sabe o que eles fazem? Começa a murmurar, começa a reclamar? Não. A Bíblia fala que eles começam a orar e a cantar louvores ao Senhor. O povo no deserto ficou 40 anos devido à murmuração. Eu sei que não é fácil, meus queridos, porque eu também sou ser humano e eu passo pelas mesmas coisas que qualquer um aqui. Há momentos que a gente pensa que não vai conseguir, que às vezes a gente pensa e fala, mas por que isso está acontecendo? Mas por que está acontecendo dessa maneira? A gente quer questionar. Mas aqui eu aprendo com Paulo e Silas, que tinham todos os motivos do mundo para questionarem o agir de Deus. Deus, como assim? Estou fazendo a tua vontade, estou dentro do teu propósito, estou vivendo a vida de consagração, e eu ser acometido por açoites, por prisão, como se eu fosse um homem mau, um assassino, um fora da lei. Mas aqui não. Eles decidiram adorar o Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é o lugar que faz o culto, mas é um coração verdadeiro e quebrantado diante do Senhor, que faz subir uma adoração que sobe ao alto do céu, com um aroma suave às narinas de Deus, e traz a sua resposta, traz o livramento, traz a transformação. Nem sempre tudo sai do lugar, ou acontece tremores em nossa vida, ou em nossa volta, é para nos matar. Mas é Deus mudando certas coisas de lugar, para que quando se encaixarem perfeitamente. É necessário tirar algo para trazer outro melhor.
É necessário transformar algo para que cheguemos à estatura de varões perfeitos, de mulheres que buscam o Senhor em espírito e verdade. Entenda, existem processos. Não cabe a nós questionarmos. Mas no momento da provação, no momento do cárcere, não é o momento de procurar respostas, mas é o momento de se dobrar. É o momento de se rasgar diante do Senhor, rasgar o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, de mim mesmo não dá, mas eu sei que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor imerecido me constrange, me ajude, Senhor. Como foi falado desde o início do culto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso imaginar, quando fala que Paulo e Silas, no verso 25 fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Posso até imaginar assim, um hino que eles estavam cantando lá aquele dia assim. Eu imaginando, viu, irmão? Está aqui na Bíblia não. Podem amarrar minhas mãos, te louvo. Podem amarrar meus pés, te louvo com as mãos. Podem amarrar as mãos, te louvo com a voz. E se me tirar a voz, com a vida vou louvar. A vida de um crente fiel é um louvor a Deus. E aquela prisão toda em silêncio, meia-noite. E os missionários lá, sofrendo, mas pregando, sofrendo, mas orando, sofrendo, mas cantando. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o seu ou o meu sofrimento, é sobre Ele. É sobre o fardo que Ele deu para nós carregarmos. Ele não deu um fardo maior que você possa suportar. Ele é contigo. Não retenha essa água, da qual que as pessoas estão à sua volta beberem dela, nunca mais terão sede, assim como aquela mulher samaritana. Não retenha o pão da vida só para você. Compartilhe com as pessoas à sua volta, mesmo na situação difícil, mesmo sendo levado à prensa de azeite. É para extrair o melhor azeite. É para extrair o melhor de você. Porque às vezes você vai estar passando por uma situação tão difícil, mas alguém vai chegar em você e pedir um conselho a você num dia que você está mais triste. Mas a presença do Espírito Santo na sua vida vai te renovar. E através desse aconselhamento, através desse direcionamento, mesmo você não estando tão bem, o Senhor vai trazer um renovo, o Senhor vai trazer um refrigério. Porque não é a respeito somente de mim ou de você, mas é através de mim e de você, é através de nós, é através de nós que o Evangelho vai ser proclamado. E é tão interessante que a Bíblia vai dizendo aqui nos textos seguintes, que eles começam a adorar, e a Bíblia fala que vem um terremoto muito forte, e quebram todas as prisões. Entenda, quando você começa a adorar, parece algo tão óbvio, né? Mas que muitas das vezes a gente sente um complexo de inferioridade tão grande diante dos problemas. Faz igual o povo de Israel diante do gigante Golias. Mas Deus não te chama para ser mais um, igual estava o povo de Israel lá. O gigante vai nos matar. Mas Deus te chama para ser um pequenino, um que está lá desconhecido no pasto, que vai chegar com ousadia e com intrepidez, dizer: quem é esse incircunciso? Que situação é essa que quer ser um gigante na minha vida? Eu tenho um Deus dos exércitos. Você pode vir a mim, Satanás, com espada e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Não deixe que o quadro do medo, da desconfiança, da falta de fé tome lugar na sua vida. Então,
aqueles cárceres, aquela prisão, as comportas são abertas. E o carcereiro, de longe, vê aquilo. E aí ele pensa assim: eu vou me suicidar, porque se eles descobrirem que todos os presos fugiram, o exército romano vai me matar, então é melhor eu me suicidar. E aqueles homens de Deus estavam lá de dentro: oh, não faça tal coisa, nós ainda estamos aqui. Tem muita gente que ora, faz propósito, jejuma, sobe monte, desce monte. Quando Deus abençoa, não espera a primeira oportunidade, ó, porque estava buscando a bênção e não o Senhor. O milagre chega, ó, nunca mais aparece na igreja. Mas Paulo e Silas, eles não estavam buscando o milagre, eles estavam adorando o dono do milagre. E o mais bonito de tudo isso é que eles não saíram do cárcere porque eles estavam na dependência. Mesmo as comportas sendo abertas, eles estavam debaixo de um direcionamento. E debaixo desse direcionamento, eles chegam para aquele homem e começam a falar. Aí o homem fala: como que eu faço para ser salvo? Começou a arder, Keila, começou a queimar no coração daquele homem. Como que eu falo? Como que eu faço para me ser salvo? O carcereiro disse para ele. Aí eles viraram para ele e falaram assim: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E ali aquele homem os convidou, e ali aquela família foi salva. Lembra anteriormente, quando Deus tinha dado uma revelação para Paulo, lá no verso 9, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia, ajude-nos. O propósito foi cumprido, vidas foram libertas, vidas foram salvas, porque ele não desistiu, porque quando as coisas apertaram, ele não fez como João Marcos tinha feito, voltou para trás. O Senhor não quer que você volte para trás quando as coisas começarem a apertar. O Senhor não quer que você retroceda, Ele quer que você vá avante, Ele quer que você busque renovar as suas forças nele, mas você não pode retroceder. Porque quando você retrocede, você volta lá para o final. Deus está prestes a trabalhar na sua vida, confirmar o seu ministério, confirmar o seu chamado. Mas toda vez que as coisas começam a apertar e você desiste, você tem que começar do zero novamente. Então, para nós concluirmos a mensagem, eu não sei qual quadro você anda pintando ou que você já pintou a respeito da sua vida, mas eu queria te dizer nessa noite que o melhor quadro que você pode pintar, com a ajuda do Espírito Santo, nosso melhor amigo, o nosso conselheiro, é a presença de Deus na sua vida. Porque a presença de Deus não vai te dar só uma liberdade física, de prisões terrenas, vai te dar uma liberdade espiritual, na alma, no íntimo, uma liberdade na sua mente. Romanos 12, renovação de mente. E consequentemente o seu físico terá mais vigor, até o semblante do servo de Deus se torna mais bonito, porque transborda aquilo que está dentro do coração. O coração alegre aformoseia o rosto. Quando a presença de Deus está tão grande na vida de alguém, às vezes as pessoas falam: nossa, você está tão diferente, você está mais bonito. É porque de dentro para fora, a transformação começa de dentro para fora. As cadeias são quebradas de dentro para fora, e depois começam a se externar no nosso mundo cotidiano. Mas começa no secreto, começa no particular, começa na individualidade. O pastor no domingo, creio que foi domingo, que ele falou sobre: e se você só ora quando você vem aqui na igreja, ou lê a Bíblia quando só vem aqui na igreja, você está fadado ao fracasso. A sua vida espiritual está de mal a pior. É uma verdade. Nós somos responsáveis por nos alimentar.
Alguém por acaso tem que chegar e falar assim com você: está na hora de almoçar, vai almoçar. Mais que depressa nós pegamos o nosso prato, colocamos o nosso talher e nos servimos. E por que nós não podemos nos deleitar na palavra? Por que nós não podemos alimentar deste pão? Temos tempo para tantas coisas. Porque quando o dia mau chegar, quando o dia da provação chegar, quando o dia do cárcere às vezes chegar, nós venhamos ter azeite em reserva, nós venhamos estar firmado na rocha que é Cristo. Porque se nós não estivermos firmados na rocha, se nós não tivermos a nossa experiência pessoal com Cristo, não vai ser uma oração de fulano, de ciclano, ou do pastor, ou da irmã, mas Deus quer que você busque Ele na sua individualidade, no seu secreto primeiramente, para que quando chegar aqui na igreja, não venha ser só mais um culto. Entenda que quando você está cheio da presença de Deus, na prisão, aquilo que é cárcere, aquilo lá que era um tronco, começa a virar púlpito. Entenda que quando você é um adorador de verdade, não é um lugar luxuoso, não é o ar-condicionado, não é isso, não é aquilo, é a sua vida que é uma adoração ao Senhor, é o seu posicionamento que é uma adoração ao Senhor. Assim somos nós em Deus, somos livres. Ele veio e nos tirou as amarras, nos tirou dos vícios, da escravidão, do mundo, e nos marcou com o seu sangue. E Ele nos manda espalhar essa verdadeira liberdade, que só é concedida através dEle, porque o próprio Cristo nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a ponte que nos leva até Deus. A porta é estreita, mas Ele está ali conosco. Eu sou o caminho, Ele é a verdade, porque Cristo não tem sombra de variação, sim, sim, não, não. Ele é a verdade, e Ele é a vida, porque Ele nunca, Ele sempre existiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para finalizar, somos livres do pecado, mas dependentes da graça. Somos livres dos vícios, mas dependentes da misericórdia. Livres do ódio, mas dependentes do amor. Qual o quadro você tem pintado nessa noite? Decida pintar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, os propósitos e os desígnios dele, para que as prisões sejam dissipadas e a sua visão seja clareada através do Espírito Santo, para que você não veja mais como os homens veem, mas que você possa ver com olhar espiritual, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se levante do seu lugar nessa noite e vamos estar orando, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Tu és bom, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, Papai. Ah, Jesus, nós Te louvamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, ó Pai amado. Cada um de nós, ó Pai, venhamos ir para os nossos lares, ó Pai amado, queimando por Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Que nós venhamos, ó Pai amado, estar sedentos, ó Pai, do amanhecer ao anoitecer, pela Tua presença, ó Pai, pela Tua palavra. E entendermos, ó Pai amado, que não é sobre nós, é sobre Ti. E ó Pai, que independente das lutas e das provações que estamos passando, ó Pai amado, o Senhor nos ortogou como mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai amado. Nós sabemos, ó Pai, que esse sofrimento, que essas lutas,
ó Pai amado, que essas perseguições são tudo transitório, mas o Senhor tem preparado para nós uma coroa de glória, o Senhor tem preparado para nós uma vida eterna, ó Pai amado, que nós venhamos olhar, ó Pai, também com um olhar espiritual e entender, ó Pai amado, que o Senhor é conosco, que a Tua destra nos sustenta. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, cada coração venha sair daqui transbordando da Tua presença, e que o restante dessa semana, ó Pai, nós venhamos estar meditando, ó Pai, na Tua palavra, venhamos estar Te buscando em espírito e em verdade, e que venhamos adorar o Senhor aonde nós estivermos, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, ó Pai amado, que seja através de nós, ó Pai amado. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém, amém.